Então, queridos, para nós é uma grande alegria a gente estar aqui essa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Wagner, sou o esposo da Esther e nós somos pais do Bernardo, que está lá com a pastora Carla, está ali, ó. Amém? E nós estamos há 9 anos casados, mas não era isso, eu lembro a data. Mas o tempo que a gente está aqui já no caminho, acho que uns 2 meses, e a gente está trabalhando com a pastora Carla e com o pastor César nesse ministério. Então, e para nós é muito especial essa oportunidade, porque eu acho que para mim faz mais de 2 anos que eu não subo numa tribuna para trazer uma mensagem. A Esther, nesses 9 anos que a gente está casado, e no tempo de juventude? Também nunca. Legal. Primeira vez. Primeira vez juntos também, que é uma dinâmica totalmente diferente. Mas a gente tem a convicção que o Senhor, Ele nos chamou para trabalhar, para trabalhar para o reino dEle, e com certeza Ele está no controle de todas as coisas, e Ele tem uma palavra para mim e para a sua vida. Amém? Então, igreja, como o Wagner falou, né, primeira vez que eu subo na tribuna para falar, né, da palavra dele, para mim é bem, não digo difícil, mas parece que eu vou desmaiar. Mas eu tenho certeza, né, que assim como a palavra dele falou conosco, né, a gente sabe também que pela misericórdia dele vai falar com cada um de vocês, e é esse o nosso desejo do que Deus colocou no nosso coração, né, através dessa palavra. Sempre a gente acho que é importante a palavra primeiro falar conosco, para depois, né, a gente conseguir compartilhar com as pessoas. E essa palavra tem vindo de encontro a várias situações da nossa vida, né, que a gente já passou. E ultimamente também, com a história da nossa chegada aqui no caminho, faz bastante sentido a palavra que Deus colocou no nosso coração. Então eu creio que é uma confirmação, né, de que Deus hoje tem algo especial preparado para nós, né, para nós como casais, como casal, como família, né, nessa noite. Então eu convido a igreja para abrir em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Vou dar um tempinho para o pessoal achar. Até enquanto o pessoal vai achando, eu quero também mandar um abraço especial, porque a Esther, ela está querendo me matar, porque tem bastante gente no culto. E ela Wagner disse que lançou eu o fiz convite, propaganda. né? Daí meu Deus, eu pensei, não, terça é mais vazio, né? Ah, de leve, mas hoje a igreja vem em peso, mas é confirmação que Deus, né, tem algo pronto para todo mundo. E aí até um amigo especial nosso, o tio da Rafaela ali, irmão da irmã Tânia, também está nos assistindo, o Maurício, que Deus te abençoe a tua vida. Ele ficou sabendo através da Rafaela e me mandou mensagem, perguntando e dizendo que ia assistir. Então, que Deus abençoe a tua vida. Teu momento está chegando. Logo, logo tu vai estar aqui conosco também. A gente crê assim, não é verdade? Amém. Então, a Esther vai estar lendo. Então, capítulo 5, então, de 2 Reis, do 1 ao 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Amém. Então, do versículo 1 ao versículo 3. Assim, a gente quer fazer algo bem dinâmico, assim, até porque é uma dinâmica diferente, a questão de ministrar junto. Então, a gente quer fazer como se fosse um bate-papo. A gente crê que Deus tem falado conosco, que vai falar com vocês também, com os irmãos que estão aqui, com as famílias que estão aqui, com também quem está assistindo. Até para a gente entender, no final de maio, a gente teve um
mais ou menos se iniciou ali o trabalho com a família, com a gente participando, né? E aí a gente teve foi a ministração de um filme, foi passado um filme ali, meio que um documentário, e o filme abordava várias situações de um casal, finanças, relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, diálogo, várias situações. E no final foi feita uma dinâmica onde os casais tinham que colocar ali no papel o que eles mais queriam abordar, né, Esther? Isso. E aí, o que foi mais escolhido, que o pessoal mais quis ouvir, que tem desejo, né, que seja tinha abordado, desejo de ser tratado, era sobre Deus no casamento, sobre Deus na família. E quando a gente começou a pesquisar e pedir que o Senhor nos guiasse para uma palavra, até no último culto da família também a pastora Carla e o pastor César iniciaram também falando sobre essa questão de Deus no casamento, Deus na família. E aí o Senhor ele nos levou para essa palavra de Naamã. É uma palavra muito conhecida de todos, mas o Senhor ele começou, e no decorrer do que a gente foi estudando, foi meditando nessa palavra, a gente foi vendo que a vida de Naamã, a vida da sua esposa, o contexto inteiro da vida dele, da história dele, ela se assemelha muito com o que a gente vive, o que foi a minha vida. Estou longe do microfone. Ele se assemelha muito ao que acontece na nossa vida. A história deles é muito parecida com o que aconteceu na minha vida, na nossa vida como família, na vida de muitos de nós, e também é cheio de exemplos para se seguir. E no decorrer assim da história a gente vai entendendo isso. Porque a gente vê assim, ó, a primeira coisa, ele era um homem abençoado, eles tinham uma vida abençoada. Porque a Bíblia diz no versículo 1 que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele, o próprio Deus, a Bíblia diz que o Senhor, com S maiúsculo, a gente sabe que está se falando de Deus. O próprio Deus usou a vida dele para trazer vitória para aquele povo dele. Então ele era um homem de grande status na sociedade onde ele vivia. Era um homem de uma família e diz que ele era valoroso. E aí tem a vírgula que diz que ele era leproso. Então era um homem de muito destaque, a gente consegue entender assim que eles tinham uma vida abençoada, não é verdade? Porque ele tinha grande destaque, eles tinham então, se ele era um homem bem posicionado e era um homem valoroso, então eles tinham uma vida muito boa, uma vida financeira boa, finanças não era o problema deles. Mas tem esse versículo e essa vírgula que diz que ele era leproso, então eles tinham, embora eles tivessem uma vida muito boa, muito próspera, eles tinham um problema, que era a lepra, era a doença física na vida deles. Não é diferente conosco. A gente pode olhar que muitas das famílias que estão aqui têm muitas qualidades, né? Incluindo a gente. Porque vocês podem olhar, e eu posso vou usar eu mesmo como exemplo. Pode dizer, o Wagner, ele é um rapaz muito legal, muito bem-humorado, tem uma boa família, uma família estruturada, mas eu tenho também as minhas dificuldades. No caso dele, era uma doença física, mas todos nós temos peculiaridades que precisam ser tratadas, não é verdade? E nós, como casal, e também como indivíduo, a gente tem situações que a gente precisa ser tratado. Então, embora eles tivessem esse lar próspero, eles tivessem essa família abençoada, e a gente entende que mesmo não conhecendo a Deus, a gente pode ter sim uma família abençoada, uma família feliz, enfim. Aos olhos dos outros, né, Wagner? Às vezes, o que acontece, né, nesse caso é que, aparentemente, tudo leva a crer que eles eram uma família bem respeitada, né, que eram bem estruturados, mas algo incomodava aquela família, né? Algo incomodava Naamã, né, no caso, consequentemente toda a família, né? Que no momento que um da família adoece ou tem alguma situação, toda a família acaba passando, né, vivendo aquela dor, aquele momento difícil, né, entre eles, assim. E isso demonstra, né, leva a crer, assim, pelo que a gente entende, que essa família era assim. E, com certeza, né, pegando esse gancho já, né, do que o Wagner está falando,
apesar, né, de todo esse status, né, chegou um momento que ele precisava, né, buscar recurso, ele já não estava mais convivendo com essa situação, né, ele e sua família, e através de uma menina, né, que foi levada para a casa deles, para servir eles, o Senhor usou essa menina para orientar, para mostrar o caminho para eles, né. E eu me pego, assim, do que a gente estava estudando e lendo, me chamou bastante atenção por ela ser uma menina, uma serva, ela não tinha nenhum status, né, entre a família, ela não era considerada praticamente nada, a não ser uma serva, né, para eles. Mas ela foi colocada naquela família com um propósito, né, foi colocada com um propósito, e ela entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dela dentro daquele lugar. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente pode estar, né, em algum lugar, enfim, serviço, escola, né, tantos lugares que a gente frequenta, uma fila de mercado, sei lá, uma consulta hoje que a gente, né, está vivendo esse momento mais complicado. A gente precisa, né, ser sensível, né, à voz de Deus para entender qual é o propósito, por que Deus me colocou, né, naquele lugar. Daqui a pouco é uma situação muito ruim, assim como a menina foi levada escrava, né, foi levada para servir, né, a essa casa. Quem sabe para ela não era um momento confortável, mas ela entendeu, né, ela entendeu que Deus tinha algo para ela naquele lugar e ela não se calou. Ela foi e falou, né, para a senhora dela, né, se Naamã, né, procurasse o profeta que estava em Samaria, ele curaria, né, da lepra. Então ela foi usada por Deus naquele momento. E levou essa palavra de sabedoria, né? Assim como a gente, como mulher, né? Tanto esposa, mãe, dentro de uma casa, de um lar, de um relacionamento, eu entendo e tenho procurado, né? Com a minha vida, tanto com o Wagner quanto com o Bernardo, ser uma mulher sábia, porque a gente sabe que a gente vive num momento, assim, num tempo, né? Numa nova geração, onde o valor da mulher, a questão do feminismo está muito alta. Então, tipo, a mulher, se ela tem um bom status profissional, se ela ganha mais que o marido, ela pode mandar na casa, desmandar e fazer acontecer. Que não é o caso, né? Tipo, na verdade, hoje a gente sabe que nós somos a ajudadora, né, do nosso esposo, nós somos quem auxilia, e através da sabedoria e da sensibilidade da mulher, né? A gente precisa estar sensível aos acontecimentos, sensível à voz de Deus, para que a gente possa orientar, né, tanto o nosso filho, o nosso esposo. E aqui eu vejo, né, tipo, ela foi uma menina também, ela poderia ter ouvido da menina, entrar no ouvido a mais para mim. E ela entendeu que Deus colocou, eu acredito, né, que a esposa de Naamã entendeu que Deus colocou ela ali para usar também, né? E por que Naamã, né, teve essa atitude? Com certeza que não fala muito, né, abertamente, mas com certeza foi por conta da sabedoria da esposa dele, ela com o jeito dela, né? Com certeza, né? Assim como a gente, né, leva algumas situações para Ô, seu leproso, vai curar as tuas feridas. Provavelmente ela foi com carinho, ela foi colocando a situação para ele. Quem sabe tu vai lá, porque a Bíblia, nesse texto, ela não nos dá mais base, né? Mas provavelmente era algo que incomodava tanto ele quanto ela. Trazia desconforto, talvez até algumas situações ele devia se limitar. A gente não menciona, mas provavelmente era algo que ele vinha trabalhando há tempo, e ela foi com jeito, ela foi colocando para ele a situação. Não, quem sabe tu dá crédito. Ela entendeu o papel dela como adjutora, ela entendeu o papel dela também, e ela teve sensibilidade para ouvir e para acatar a voz de Deus, e para também saber como comunicar. E é muito importante nós entender, porque então esse lar, ele era um lar que tinha diálogo, porque ela ouviu a voz de Deus, ela ouviu a voz da menina. E a gente vê no versículo 4, se eu não me engano, o versículo diz que Naamã chegou para o rei e ele disse, a menina me falou isso, isso e aquilo. Mas a menina não falou para ele, a menina falou para a mulher dele.
Então, da mesma forma que tinha diálogo dentro daquele lar, ele tinha também confiança, ele confiava naquilo que a mulher dele falou para ele, e ele foi como se tivesse sido falado para ele mesmo. E aí ele deu crédito à voz da menina, ao que Deus tinha comunicado através da menina, através da esposa dele. E aí ele foi e cumpriu algumas situações. A gente tem que entender que às vezes a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve Deus falando, a gente recebe uma palavra para a nossa vida, para a nossa família, e talvez a gente quer sair de forma atabalhoada, correndo, mas não, ele tudo seguiu instantâneo, né? Ele ouviu, ele deu crédito. O que ele fez? Ele foi e ele entendeu que tem também um princípio de autoridade. Ele foi no rei e disse assim, ó, a menina me falou isso e aquilo, então tu me dá liberdade para ir lá, porque é muito comum de acontecer com nós. A gente ouve uma palavra e a gente quer fazer com a força do nosso braço, e a gente não entende que às vezes né, que Deus trabalha com nós através de Deus, tem os processos dele. E para a gente ir recapitulando, né, para ir trabalhando bem todo o texto, assim, a gente não pode esquecer também que, como a gente já viu, que eles tinham tudo financeiramente, eles tinham um lar abençoado, um lar feliz, mas a gente vê que a finança não traz felicidade. A finança, ela nos dá um conforto, mas falta alguma coisa. A Bíblia diz, Jesus diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, embora eles tivessem um lar feliz, um lar contente, talvez eles pudessem fazer tudo que o dinheiro poderia comprar, mas eles não poderiam. Ele, no caso dele, ele não pôde trazer a cura para a vida dele. E aí eu gosto e foi o que Deus me trouxe aqui nesse texto, quando a gente estava estudando, é para a gente olhar para a vida dessa menina, não apenas como uma menina que foi lá e falou de Deus, mas que a gente possa entender, e foi o que o pessoal que mais quis ouvir, quando preencheu naquele dia 29, foi que o pessoal mais queria ouvir sobre Deus, sobre o Espírito Santo no casamento. E é esse o papel que essa menina faz. Essa menina foi lá como uma serva, mas também ela foi como a presença de Deus. E não é heresia o que a gente está falando, porque o que a Bíblia diz? Diz que a gente tem que ser parecido com Ele. Então, quando a gente entra, tem que Jesus entrar através de nós. Então, quando a gente entra num local, e foi o que ela fez, foi Jesus entrando, foi Deus entrando, foi a palavra entrando. Então, eles ouviram a palavra, e é o que o Felipe tem trabalhado há dias conosco nos cultos. A gente ouve a palavra é ministrada ao nosso coração, mas muitas vezes a gente não dá crédito. Mas graças a Deus pela vida de Naamã, pela vida da sua família, e o texto ele nos dá vários exemplos para se seguir, é que eles ouviram a palavra, foi gerado fé nele, mas eles não deixaram a palavra para trás, eles deram um crédito, eles foram e colocaram em prática. Que é o que tem que acontecer com nós, com a nossa família, com a nossa casa, quando a gente ouve o Senhor trabalhando em nós, ministrando em nós, talvez limpando algumas situações, nos dando um direcionamento, a gente tem que ouvir, dar crédito, entender o processo dele, mas colocar em prática, e foi isso que ele fez. Ele ouviu, a mulher dele falou com ele entendeu que era esse o processo, e ele foi, se dirigiu ao rei, pediu liberdade e foi de atrás da vitória dele, entendendo que, e só por fazer isso também não chegou a vitória ali, só por chegar no rei, pedir, ouviu a palavra, que é muitas vezes o que acontece com nós. Deus fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala conosco, com a nossa família, e a gente acha que é instantâneo, que o milagre vai acontecer. Depois disso, teve muitas situações que se chegaram para ele. Ele foi até Samaria, onde estava o profeta, e o que o profeta fez com ele? O profeta mandou um servo que fosse falar com ele. O profeta não foi direto falar com ele, o profeta mandou um servo dizer, vai lá e mergulha 7 vezes. Porque muitas vezes Deus ele trabalha conosco e ele tem as formas dele, o método dele, e a gente não consegue entender. Mas Deus mandou, vai lá, através do profeta que mandou o seu servo Geazi, né? Então Geazi falou para ele, tem que confirmar com Eliseu, que é o cara que tem uma memória muito boa na palavra, mas ele mandou Geazi falar para ele, e Geazi comunicou e disse, não, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes.
na hora ele ficou enfurecido. Muitas vezes acontece conosco. Às vezes a gente ouve uma promessa de Deus e a gente quer que aconteça daquela forma para o nosso lar, para a nossa família, mas a gente não entende o processo. Não é verdade, Esther? É verdade. E aí, pegando, né, o gancho do Wagner nessa questão de processo, eu entendo também que, às vezes, a gente espera muito alguém vir com um recado, né, falar com a gente, eis que te digo, né, que você será abençoado, assim, sei lá, né, tantos jeitos, né? A gente acha que Deus vai falar só através de alguém, né? Mas às vezes Deus fala com a gente dentro de casa, na cozinha, tu tá nem cozinhando, se tu tá conectado e sensível, Deus fala contigo e te direciona, né? Te mostra as situações, né? E com isso, né, com essa questão da sensibilidade da mulher, eu entendo também que dentro do processo, às vezes a gente quer tudo instantâneo, igual o Wagner estava falando. E às vezes Deus quer que a gente se dobre, né? Que a gente se volte para Ele e entenda o processo e saiba que, com certeza, Deus, Ele quer o melhor para nós, Ele quer a nossa família salva, Ele quer, né, os nossos filhos dentro da igreja, nossos esposos dentro da igreja, mas às vezes depende muito da gente, mudar questões internas nossas mesmos, que são comportamentos que geram um atrito dentro da nossa casa, sabe? Às vezes por falta de sabedoria, por falta de... bem, o William até falou no início, né, de uma palavra maldita no momento errado, sabe? Que fere, às vezes, sabe? Muitas vezes, né, a palavra fere. Então, Deus, às vezes não, Deus trabalha na nossa vida nisso, né? Ele começa a trabalhar, às vezes a gente quer para ontem, mas primeiro a gente tem que ajeitar a nossa casa, a gente tem que ajeitar, né, a nossa casa espiritual para que as coisas aconteçam na nossa vida, sabe? O processo, às vezes, é mais demorado aos nossos olhos, porque a gente tem que entender que a gente tem que mudar em algo, sabe? E pegando, né, essa questão da sensibilidade, é algo que tem falado muito forte no meu coração. Já salvei aqui a questão da mulher, né, da sensibilidade da mulher. Um estudo de psicólogos diz que a sensibilidade é um dom que as mulheres possuem e que não precisa ser ignorado ou sublimado, seja para demonstrar seus sentimentos puros ou simplesmente cativar a mente dos homens e salvá-los de possíveis transtornos. A mulher deve continuar mantendo aquilo que tem de melhor. Então, a sensibilidade é um dom que Deus nos deu, né, para nós mulheres, para a gente conduzir, porque a gente tem, como mulher, a gente sabe o momento exato que a gente pode falar com o esposo, né, que a gente pode conduzir a situação. Às vezes eu sei quando eu conheço o Wagner, a gente está, né, há 10 anos junto, 9 anos de casado, e eu conheço quando o Wagner chega não muito bem. Eu sei que aquele momento, por mais que eu tenha vontade de falar algo, eu tenho que segurar, porque eu sei que pode, né, gerar um transtorno dentro da nossa casa. Agora, até no culto, eu estava lembrando de uma situação que eu não quero falar, né, porque é uma vergonha falar, mas eu vou falar, porque eu creio que, né, Deus, isso é uma coisa que acontece no nosso cotidiano, no meu, né, para mostrar que a gente não é super crente, nós somos pessoas falhas, né. Teve uma situação num domingo, né, o Wagner trabalha autônomo, então autônomo trabalha sábado, domingo, feriado, né, sempre. E eu trabalho de segunda a sexta, mas o Wagner, pela bondade de Deus, né, ele é um esposo maravilhoso, ele cuida das compras de casa e tal, tipo, eu sou bem desligada nisso, confesso para a igreja, tá? Não sou aquela mulher, tipo, regradinha. Então, o Wagner cuida, né, das questões de compras. Daí no domingo eu não tinha uma carne para fazer. E o Wagner tinha ido trabalhar, tinha deixado o celular em casa, e eu, meu Deus, onde eu moro não tem muita coisa perto. Daí eu, e agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, já estava assim, né, irado. Mas o Wagner deixou o telefone em casa, disse que vinha 13h, não apareceu até agora, e veio me pedindo coisa, e eu, meu Deus, o que eu faço? E eu aqui, né. A minha lepra é o horário. A lepra do Wagner é o horário, confesso para a igreja. Eu tenho essa dificuldade. Mas, enfim, daí eu lembrando, né, disso. Lembrando disso, então, e naquele momento, eu fiquei muito brava, irmãos, muito brava mesmo. E aí eu, mas pro filho dele, né, ele não vai
não teve horário para comprar um negócio para o filho dele, trazer para o filho dele comer, né? Eu tudo bem, né? Mas o filho dele, Jesus, como pode isso? Já estava assim, né? Montando assim, se ele aparecesse na minha frente, ainda bem que não apareceu. Mas, enfim. E aí aí passou e tal. E eu, não, mas espera aí, né? Eu não sou uma inútil também, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que tomar vergonha na cara também. Por que existe um Uber, né? Hoje, Deus, né, nos abençoou com o Uber. Vou pegar um Uber, levar o Bernardo junto e vou no mercado comprar uma carne, vou fazer alguma coisa. Peguei, chamei. Hã? Graças ao Uber. O Wagner está vivo. Então, naquele momento, eu peguei, chamei o Uber, tudo, coloquei uma roupa e fomos lá. E aí e o B foi lá, bem faceiro, ali no Unisuper, tem os carrinhos de criança, né, pequenininho, que aí ele vai empurrando, comprando e tal. E, né, lá no mercado, Deus me deu um tapa na cara, assim, né. Aí a criança, ela tá feliz de estar no mercado comprando com a mãe, sabe? Quanto tempo que eu não ia no mercado, só eu e o Bernardo sozinhos, sabe? E, aquilo ali foi um tapa na cara e Deus, te liga, sabe? Então, foi uma situação chata, que eu fiquei muito braba, mas que eu aprendi com aquilo. Então, a questão da sensibilidade, né? Da gente entender que tem coisas que vêm que são chatas, que a gente fica triste, que a gente fica chateada, fica brava, é normal isso, né? Nós somos seres humanos, mas que através daquilo a gente possa aprender com a situação, né, da nossa vida, do cotidiano, do que acontece no dia a dia, no serviço, enfim, em todos os lugares. E aquilo dali serviu, nossa, eu hoje, quando o Wagner se atrasa alguma coisa que ele me fala, claro, né, é normal, a gente fica, né, ele falou que ia chegar às 10 horas. Sensibilidade, tu também não me agrediu aquele dia, Não, não te agredi. Deus usou de misericórdia com a tua vida. Deus foi misericordioso. Mas eu aprendi com aquilo, sabe? Eu poderia muito bem ter chegado, eu ter ficado brava, brigado com ele, enfim, e, né, a gente ter vindo para a igreja, obrigado, mas não. Deus, né, me ensinou através daquilo que o meu filho ficou feliz de ir no mercado comigo fazer compras. Ele estava faceiro da vida, empurrando aquele carrinho bem faceiro, e depois contou ainda para o Wagner que ele tinha ido sozinho com a mãe no mercado. Então, tu vê que a gente tem que entender, né, que às vezes é doloroso, mas a gente tem que aprender com aquilo, a gente não pode permanecer da mesma forma, sabe? E foi interessante, eu não queria contar para os irmãos, né, para mostrar que eu sou brava, mas eu sou um pouquinho brava. Mas enfim, eu creio, né, que isso faz parte e demonstra, né, que a gente é falho, gente, né, ser humano aí, nós somos pecadores, né? Amém. E carecemos da misericórdia do Senhor, né? Então, é isso, né? Da questão da sensibilidade, sim, da gente poder aprender. E com certeza, né? Assim como o Wagner tem a lepra do horário, né? Aí eu também tenho, né? Eu também tenho, né? Minhas lepras, deixa off, né? Não conta aí. Mas, enfim, a gente tem as nossas coisas, né? Aquilo que nos incomoda, que nos entristece, nos afasta de Deus, né? E pegando também nisso, no início eu falei, né, que essa palavra falou muito com a gente, porque relata um pouco do que a gente viveu até chegar aqui no caminho, né? A maioria, acho que aqui, grande parte, nos conhece já de um bom tempo, desde que a gente era da Assembleia. Eu fico tão feliz de ver jovens que foram nossos jovens, né, na juventude hoje, com família formada aqui na igreja, né, sendo usado por Deus, o Eliseu, a Rafa, a Kathleen ali, que, né, foram nossos jovens, entre outros, né. Missionária Keila, isso. Então, a gente tem vários aqui, eu fico feliz, né, com isso, mas chegou um momento que a gente estava na mesma situação, né, de Naamã, da família de Naamã, que a gente se afastou, nós estávamos dentro da igreja, mas nós estávamos afastados do Senhor. Nós estávamos. Quem visse, né, dizia, o Wagner e a Esther, nossa, né, nunca se desviaram do caminho do Senhor, mas nós estávamos afastados do Senhor, estando dentro da igreja. Semelhante como Naamã, a gente tinha um status também, não general, né? Não. Mas a gente era reconhecido. O Wagner é um obreiro da casa de Deus, trabalham para o reino de Deus, mas, como a Esther tem falado, a gente estava acomodado com a situação. Exato. Que é realmente o que poderia ter acontecido com eles também na palavra. Há tanto tempo ele poderia estar vivendo com aquele problema, com aquela lepra, com aquela doença.
a gente estava Na mesma acomodado com a situação. situação. Na mesma situação. Então, E- a palavra veio e nos deu um chacoalhão. Né? Exato. E através disso, né, a gente entende e tem certeza, né, que a presença de Deus no nosso lar é algo essencial, né? É o nosso ar, né, o nosso respirar, né, nossa alimentação, tudo vem através de Deus, né? Se Deus não estiver no nosso lar, de nada adianta. De nada adianta a gente ter um bom emprego, uma boa casa, né? Estar bem aparentemente, Amém. se Deus não estiver na nossa casa, ou se a gente não reconhecer, não ser sensível para reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa dar um passo a mais e mudar a situação, de nada vale, sabe? A gente vai estar se enganando, a gente vai estar dentro e se enganando, né? Para daqui a pouco, para não mostrar para o outro e tal. E foi assim que a gente chegou aqui no caminho. Foi dessa forma que a gente chegou aqui no caminho, estando dentro da igreja, mas afastado do Senhor e sentindo a necessidade de voltar aos pés do Senhor, de voltar a servir a Ele, de reacender a chama, né, que a gente tinha lá na juventude, quando a gente se conheceu na juventude, a gente é jovem ainda, né? Mas a gente se conheceu na juventude e trabalhou desde que a gente namorou, noivou, casou. A gente brinca que a gente nunca teve férias, assim, né, de sair e passear, porque a gente sempre estava envolvido, assim, com a casa do Senhor, com as coisas do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque a gente estava, né, perto dele. Mas chegou um momento que a gente se afastou mesmo, né, nesse último ano, e a gente começou a ver, né, algumas coisas fugindo do nosso controle. Então, né, aquilo dali já foi um estalo para a gente, tem coisa errada aí, a gente precisa se organizar. E a gente correu, né, para os pés do Senhor e a gente veio para o caminho, porque a gente, né, tem amigos aqui e eu acho que no momento de dificuldade é onde a gente precisa recorrer, né, a Deus e aonde a gente tem um amparo, amigos que possam te instruir, te ajudar nesse momento. E a gente chegou aqui, né, encontrou isso e... Não, e é importante, não te interrompendo, mas entender que Deus, ele trabalha tem a multiforme sabedoria de Deus, ele trabalha de diversas formas. E a gente tinha bem essa questão de que a gente não tinha férias, a gente sempre viveu na atividade ali. Quando saiu da juventude da Salomé, a gente trabalhou com o campo ali, o Israel e a Vanessa trabalharam junto ali, a gente sempre teve ativo, mas nos tornamos ativistas. A gente trabalhava, buscava sempre dar o melhor. E glória a Deus por isso, a gente sempre se esforçou para servir, a gente sempre serviu. Mas a gente chegou um momento que a gente deixou que o servir fosse mais importante, então a gente acabava não se alimentando, mas também chegou um momento que a gente começou a entender de forma errada que talvez a gente serviu demais. E aí Deus, ele trabalha de diversas formas. Então esse tempo que a gente teve também um outro ministério que foi uma bênção também, e é importante, a gente sempre procurou sair abençoado, assim como Naamã fez, a gente também, a gente sempre procurou saindo abençoado. Saímos da Assembleia, fomos para outro ministério, chegamos aqui abençoado de diversas formas. E aí a gente entendeu, chegando nesse momento, agora antes de nós vir para cá, a gente entendeu que a gente foi chamado para servir. Que a gente Tudo não foi isso chamado para serviu- ficar parado, né? Que a gente foi Tudo isso chamado serviu pra... porque Deus deixou que a gente ficasse em off, Pra não, vamos dar mostrar uma pra gente. descansada, para mostrar que a gente não é feliz estando em off. Em off, não servindo, né? Não é não- questão não- de... não ativo. De aparecer, É. mas sim de servir, Não né? o cargo, não a oportunidade, mas sim de poder se doar mais. Deus permitiu tudo compartilhar com as isso para pessoas, né, o que entender Deus para nós fez na nossa entender vida. também que, e a Esther também frisou, para a gente estar encerrando. Até a questão dos amigos, a gente veio aqui para lugar que temos amigos, e é importante que nesse decorrer da jornada do Naamã, se você ler no versículo de número 13, ele vem bem de encontro a isso, porque ele chegou um momento que ele foi e o Geazi falou para ele, não, vai lá e mergulha 7 vezes. Aí ele entrou num conflito e disse assim, tá, mas lá na Síria não tem um rio melhor, não tem o rio tal, não tem o rio... Por que eu vou nesse daqui que é sujo?
Mas aí ele tinha homens de Deus, ele tinha os seus servos ali que conheciam o problema dele e a importância de a gente ter pessoas ao nosso lado, não para nos dar um tapinha nas costas e dizer assim, não, tu está certo, mas eles foram lá e disseram, tá, mas se o homem de Deus te falasse isso, tu não ia fazer? Porque ele estava pronto de desistir, ele tinha recebido lá na casa dele uma promessa de Deus, e muitas vezes acontece com nós, a gente ouve uma promessa de Deus, mas as situações, o martírio, o deserto que Deus permite que passe na nossa vida, às vezes a gente acaba esmurecendo na jornada, mas graças a Deus que ele tinha homens ali que chacoalharam ele, e a gente teve também pessoas que nos chacoalharam e nos permitiram estar aqui, estar servindo, estar feliz, e também que a gente, que você como família, você como indivíduo, como servo, possa ter também sempre pessoas, não para te dar um tapinha nas costas, não para dizer que está tudo certo, que você não erra, mas para que possa, assim, com sabedoria de Deus, te dizer, não, continua, não desiste, porque a gente vê no decorrer da nossa jornada e muitas pessoas desistem. E aí, graças a Deus que a gente conseguiu se reerguer, estamos aqui nessa noite com a misericórdia de Deus, trazendo uma palavra, dividindo com vocês uma palavra, e até eu quero saber, a gente está conseguindo ser claro, ser dinâmico, para vocês entenderem. E a Esther até escolher um hino para... Dentro disso, né, da palavra que Deus tem falado bastante comigo, né, da gente, do momento que a gente precisa entender que a nossa casa precisa ser arrumada, né, que a gente é dependente de Deus, independente da situação que a gente tiver. Se a gente estiver super bem, se a gente tiver tudo, né, tudo na vida, ou se a gente não tiver também, a gente é dependente de Deus, a gente não vive sem Ele. Então, esse louvor que a gente vai passar aqui, ele fala muito comigo, assim, ele fala assim, nossa, quando eu ouço ele, assim, eu tento esquecer de tudo, assim, me conectar e ver quão dependente eu sou do Senhor, sabe? Quão dependente a minha casa é do Senhor. E nesse momento, eu convido a igreja a se colocar de pé, convido a cada um de vocês a, nesse momento, se desconectar do mundo lá fora, das situações difíceis que vocês passaram, estão passando, enfim, e se conectarem e meditem na letra desse louvor, porque eu tenho certeza que vai falar com vocês, e esse é o nosso desejo, que essa noite seja uma noite de conserto, de restauração, de famílias restauradas, de momento que vocês reconheçam e identifiquem o que precisa ser mudado dentro de vocês para que Deus atue, né, no lar de vocês. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, reunindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa perde a graça sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher qual a cor preferir. Troque a mobília, faz do teu jeito e o que não te agradar pode substituir. A casa é tua, fique à vontade. Tu pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho. Só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias.
agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes. Pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua. Estou à vontade, estaremos juntos pra todo sempre. Tão engraçado como você me entende. É que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. Bom dia. Amém. Aleluia. Queridos, nós vamos estar orando e eu não vou convidar para vocês para vir na frente, mas o convite ele é bem simples. Até como foi cantado, a Bíblia diz que Jesus ele diz que ele está à porta e bate. A palavra que a gente trouxe aqui nada mais foi do que a diferença que é quando Deus entra na nossa casa, no nosso lar. Não foi as finanças, não foi o bom caráter, o cara legal que Naamã era, a boa família, a boa estrutura que eles tinham. O que fez diferença na vida dele foi quando Deus, através daquela menina, entrou no lar dele. Não é diferente na nossa vida. Então que nesta noite nós possamos, você que entende que Deus talvez não está sendo o centro, ou você que entende que precisa mais, precisa ouvir a voz dele, precisa dar crédito. Deus sabe e você sabe a forma como ele falou ao seu coração. Mas que nessa noite a gente possa ouvir, dar crédito, entender que ele é o centro da nossa vida, dar crédito à palavra dele, que a gente possa, como foi na vida deles, porque Deus, ele, entenda uma coisa, Deus ele não quer te dar só um bom lar, só uma boa casa, só uma vida feliz, bons amigos, ele quer nos dar uma vida plena. A Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Não só a cura foi a plenitude para Naamã, mas a presença de Deus, porque embora com cura ou sem cura, Deus ele é suficiente na nossa vida. Embora a gente tenha finanças, Paulo diz, eu posso passar necessidade ou ter boas coisas. Não é bem essa a definição do texto? Como é que é, Eliseu? Posso, mas posso todas as coisas naquele que... Como? Filipenses 4, Eliseu está aqui para nos auxiliar. Mas o contexto geral é posso todas as coisas. A gente pode ter tudo ou nada, mas quando Deus ele habita, ele é o centro do nosso lar, não tem ruim, não tem dificuldade, não tem gigante maior, não tem lepra que não seja curada, não tem caráter que não seja transformado. Então que o Senhor que está aqui essa noite, através da sua palavra, através do Espírito Santo, possa trabalhar em nós, vir habitar em nós, habitar na nossa vida, e que nós possamos deixar Ele entrar, deixar Ele falar, ouvir, ser sensível como foi aquela mulher, ouvir a voz dEle, dar crédito, botar em prática, e que o Senhor venha trabalhar e habitar em nós. Oramos então, Senhor Deus e Pai. Pai, nós te louvamos por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa e ela vai lá no profundo da nossa alma. Que nós possamos, Senhor, assim como a vida dessa família que foi modificada, quando o Senhor, através daquela menina, entrou lá, o Senhor virou a chave de uma família que poderia ter tudo financeiramente e ter staff, enfim, mas o Senhor deu a cura, o Senhor deu liberdade. Assim o Senhor fez conosco, e que nós possamos, Senhor, na nossa família, no decorrer dos nossos dias, entender, sempre ouvir, sempre valorizar,
e saber que o Senhor está sempre querendo falar conosco. Jesus, o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que cura enfermidade física, enfermidade na alma. Que o Senhor possa trabalhar nas nossas fraquezas, na fraqueza daquele que está aqui essa noite. Que todos nós temos as nossas dificuldades, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nos dá, Senhor, um decorrer de uma semana abençoada no poder da Tua palavra e na presença do Teu Espírito. É o que nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém.